Olá a todos, esperando que todos estejam bem. Nós vamos fazendo a nossa reflexão hoje do livro Fonte Viva. Hoje é o capítulo 114 e lembrando que é interessante que vocês depois leiam, porque é um texto muito rico, e todos os textos desse livro são muito ricos e é importante que vocês também tragam a sua interpretação. Então, vamos procurando nos preparar, fazendo a nossa ligação com o nosso mentor individual, querido companheiro de todas as horas. Nos ligando também ao mentor do Centro Espírita, Mansão da Esperança, e nos ligando a toda essa espiritualidade que nos ampara. Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, nos ligando a Jesus, o nosso Mestre, e ao Pai Criador, que nos dá essa oportunidade de encarnar aqui na Terra mais uma vez, para cumprirmos a nossa missão de melhora interior, de desenvolver o nosso amor ao próximo, como amamos a Deus e como amamos a nós mesmos. E dizemos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos falar sobre esse capítulo que se chama Embainha Tua Espada. E ele está em João, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11. Então, Emmanuel começa a desenvolver esse trecho dizendo que as guerras são o temor de todas as nações. Todos nós tememos que o nosso país se envolva em guerras, porque ao longo dos tempos nós só ouvimos falar de tragédias decorrentes de guerras. Então, ela se baseia, normalmente, a guerra, em posições individualistas, egoístas, né, que transparecem ganância, desejo de poder, de conquista, rivalidades políticas, religiosas, enfim. As guerras, elas trazem um furacão de inconsciência, diz Emmanuel. Imagem bem forte. Furacão que abre a porta aos monstros da maldade, aos monstros da injustiça, da destruição e da matança, que é aquela que nós vemos nas guerras, né? Seres indefesos, que não tem nada a ver com aquilo, na flor da existência, sendo dizimados. E a partir desse arrasamento de uma nação, seguem-se também comportamentos cruéis, até bárbaros,
aos quais também se seguem dias de grande infelicidade. Ele fala assim, dias amargos de sofrimento, porque uma coisa que está destruída terá que ser reconstruída. E isso vai demandar muito tempo. Então, isso nós estamos falando na questão da, das guerras, né? Entre países, o que ocorre na Europa, entre Europa e Ásia, na Rússia e Ucrânia, e também tem a outra guerra de Israel, no Oriente Médio, Israel, Estados Unidos, Irã, Palestina, faixa de Gaza, todo aquele imbróglio que nós já conhecemos de longa data. E muitas vezes a gente pode dizer, não, mas isso aí é lá. Nós estamos longe de tudo isso. Sim, esperamos que sim. Mas Emmanuel nos acorda para as guerras que nós estabelecemos com o nosso próximo. Nós, indivíduos, nada a nível de nação, enquanto indivíduos que nós nos indispomos com pessoas e abrimos luta declarada contra os semelhantes. E, e quando nós nos indispomos com o próximo, por razões variadas, nós despertamos sentimentos inferiores que vão nos desequilibrar. Então, vamos imaginar o nosso espírito, ao longo dos tempos, com tantos ideais superiores, buscando a evolução, né? E querendo, anelando o bem, né? Semeando luz, semeando amor no futuro, para um futuro melhor. E, de repente, com essas situações de desavenças, de aquilo que a gente chama de brigas mesmo, né, de rivalidades, às vezes uma rixa, né, uma situação que a diversidade passageira, mas ela se torna eterna. Então, ocorre a mesma coisa, a destruição, o desabamento daquilo que estava em construção, né? Eu anelava, enquanto espírito, por uma paz, né? Por uma situação maravilhosa no futuro, e tal não vai acontecer. Aí nós podemos até pensar, mas tem jeito isso a nível espiritual? Olha, dizer que tem jeito, tem, mas vai demorar não sei quantas reencarnações para a gente poder consertar aquilo. A gente vai expiando aos poucos, em cada encarnação, para chegar ao nível de evolução que a gente pretendia enquanto espírito inicialmente. Vamos nos lembrar do que dizia Jesus a respeito, né? Ele disse assim: embainha a tua espada. Ele disse isso numa situação com Pedro, em que Pedro atacou com a espada um soldado quando Jesus estava na iminência de ser preso. E Jesus disse a Pedro, calmamente: Pedro, embainha a tua espada. Por quê? Guarda a tua espada. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Que se nós alimentarmos as desavenças, nós vamos nos perder nas trevas. Porque, ó, quando você revida,
Quando você ataca ou quando você revida, você está alimentando aquela situação. Então, ela não vai se encerrar tranquilamente. Pelo contrário, né? Então, nós devemos nos empenhar não em combates fúteis, destruidores, mas sim no bom combate, com as nossas, com o nosso interior, com as nossas imperfeições. Vamos combater as nossas imperfeições, né? Nós queremos trazer a paz, nós queremos trazer a luz. Então, com essa recusa ao, ao mau combate, com essa poda da desavença, assim que ela começa, nós vamos nos livrar dessas sombras, porque a desavença só traz sombras, só traz hum, ah, situações que nós não desejamos, né? De briga, de não poder, muitas vezes, não podemos ir numa festa de Natal porque nós vamos encontrar um fulano com quem nós temos uma rixa dolorosa, quando nós poderíamos ter já minado essa rixa através de diálogo, através do perdão, né, da compreensão do outro, que o outro também tem essa rixa de nós. Provavelmente nós também erramos. Então, essa espada em riste não nos leva a nada, não nos leva ao bem, e propõe Emmanuel no final que nós nos lembremos que a cruz, onde Jesus se sacrificou por nós, ela tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Então, aquela lâmina voltada para o chão, para a terra, ela é o símbolo de que nós não devemos apontá-la para o próximo. Então, que nós possamos refletir a respeito dessa mensagem, que nós possamos colocar nas nossas vidas, nas nossas situações e procurar melhorar a cada dia. E vamos, assim, também agradecendo, fazendo as nossas vibrações por um planeta mais justo, mais fraterno, mais pacífico, levando essas vibrações às regiões que se encontram em combate, mas também aos seres, incluindo nós, que estejam necessitados dessa paz, dessa força para entrar em harmonia com os seus semelhantes. Que possamos deixar de olhar só para nós, estender o olhar para o próximo com benevolência, com amor e fraternidade. Que Jesus possa envolver todo esse universo com esse sentimento grandioso de paz, amor e fraternidade. Graças a Deus. Fiquem todos muito bem.